E quando a gente pensa em uma outra proposta, não tenho inspiração nenhuma, não estou tendo criatividade nenhuma, como eu vou conseguir escrever um livro partindo de uma história que eu nem sei o que eu vou escrever? Uma ideia muito legal, que eu sei que a gente já ouviu falar muito sobre isso, mas às vezes a gente não sabe aplicar exatamente o que é o brainstorm. Quando eu falo brainstorm, a gente tem que entender o seguinte: essa tempestade cerebral de informações não pode ter uma influência de terceiros, ou uma crítica, ou um julgamento. Você sozinho, senta num lugar confortável, com um papel na mão e um lápis, e começa a escrever absolutamente tudo que surge, palavras que surgem na sua cabeça. Tudo. Foi assim que eu parti com a história do livro Cobaia, que é o meu próximo livro. Eu simplesmente sentei num ambiente confortável, tinha uma árvore na frente, estava ventando, estava gostoso o ambiente, e eu simplesmente comecei a escrever. Nisso que eu comecei a escrever, foram muitas palavras que aquilo foi... Eu não escrevi texto, tá? Eu escrevi palavras. Árvore, uma mãe, ou um pai, ou uma avó, e vou escrevendo. Uma casa, um prédio, não tem problema que se repita. Você não vai utilizar todos os elementos que a sua cabeça flui. Mas aquilo pode ser o estopim para uma criatividade do que uma coisa pode ligar a outra. Então, tudo aquilo eu fui escrevendo, fui colocando ali no papel. Depois, eu fiz um esqueleto. Comecei a colocar o ponto principal. E o meu ponto principal na história era uma árvore com muitos pássaros que cantavam absurdamente alto. Isso foi da ideia que veio essa influência de escrever árvore, pássaro, barulho, porque eu estava num ambiente que tinha isso. Então, eu fui me influenciando pelo meio, fui me influenciando pela minha cabeça, e eu fui simplesmente deixando essa tempestade de informações fluírem no papel. E dali, você vai ligando os pontos do que você quer que tenha. Você tem que lembrar que precisa ter conflitos. Uma história precisa ter problemas para que tenha resolução de problemas, para que seja interessante para o leitor. Você tem que criar os personagens, criar os cenários, criar plot twists, ou seja, conflitos com soluções e uma conclusão. E dali, sem você escrever uma frase, você pode simplesmente criar as ideias por palavras, quase um fluxograma de informações ligando um ponto a outro pelo cenário, pelas ideias, pelos conflitos. Então isso pode te ajudar muito se você está num período de bloqueio criativo, você está estressado, e quanto mais estressado por não estar conseguindo escrever, menos você consegue escrever. Experiência própria. Então fica aí a dica para vocês, se vocês estiverem sem ideia e gosto para poder escrever, simplesmente para, respira, sem a presença de ninguém, tá? E começa. Ah, eu não tenho condição de estar sozinho. Espera todo mundo dormir e você faz isso, tá bom? A gente sempre dá um jeitinho. Escreve e liga os pontos dentro da sua cabeça. Do que é certo ou errado. A ideia é sua, a história é sua. Quem tem que saber se é certo ou errado é você, e a liberdade fluida dos seus personagens que vão caminhar sozinhos, tá bom? Galera, eu acho que é isso, falei demais. Compre os meus livros, conheça as minhas obras, me conheça como autora, assistam outros vídeos aqui no canal da autora Priscila Gomes, acessem também as minhas redes sociais, tudo autora Priscila Gomes, tá bom? Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.